Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, especialmente elaborado para as nossas famílias. Para você, pai, mãe, avó, cuidadora, professor, enfim, para todas as pessoas interessadas em temas relacionados à educação dos filhos. E dentro da temática de rotinas colaborativas, de estudos e acompanhamento escolar, nós temos conversado sobre os desafios com a educação básica e o ensino superior. E hoje nós vamos tratar também de ampliação de conhecimentos, mas sobre intercâmbio. E você tem filhos jovens que já pensaram em fazer intercâmbio? Conhece as demandas para estudar em outro país? Então, converse conosco pelo nosso Instagram, @icm.organização e método, e compartilhe as suas dúvidas e as suas experiências. Nós contamos com você para os conteúdos deste programa. E não vamos tratar disso sozinhas, não é mesmo, Fernanda? A paz do Senhor. A paz do Senhor, Kézia. É uma alegria estarmos juntos para falarmos sobre intercâmbio. Nós duas vamos aprender muitas coisas hoje, não é mesmo? É verdade. Ainda não temos filhos tão jovens, mas vamos aprender. E nós, nessa experiência, nós vamos tratar, porque são muitas dúvidas sobre ter filhos vivendo uma experiência no exterior. Para este tema, estamos recebendo hoje uma família muito querida para conversar conosco, a família Bressan de Vitória, aqui do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor, Carlos. Senhor Fernanda, a paz do Senhor, Marlene. A paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor, Kézia. A paz do Senhor, Vitória. A paz do Senhor, Fernanda, e a paz do Senhor, Kézia. Paz do Senhor, Mas esta família linda, como vocês estão vendo na fotografia, ela ainda tem mais um precioso, não é mesmo, Marlene? Sim, nós temos o Davi Bressan, de 15 anos. Davi, pianista, não pôde estar aqui por conta dos estudos, Sim, mas está conosco, assistindo, acompanhando esse programa. E nós vamos contar uma novidade. Não tem uma novidade hoje, Kézia? Hoje, além dessa família querida, nós vamos ver agora que a partir de hoje, no programa Organização e Método, nós vamos ter uma plateia para interagir, para conversar conosco. Hoje nós temos aqui jovens da Igreja de Vila Capixaba, Cariacica, Espírito Santo. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Uma quanta alegria. gente linda junto, meu Deus, não é? Uma alegria ter vocês aqui. Nós vamos pedir ao Carlos, depois Marlene, depois Vitória, que fale um pouquinho de vocês, da vida profissional, da vida, das atividades voluntárias na igreja. A Vitória um pouquinho dos estudos. Podemos conversar com você, Carlos? Sim, eu sou Carlos Bressan, da Igreja da Enseada do Suá, do Ministério do Pastor Sérgio Souza. Eu estou, sempre que possível, ajudo na obra em vários assuntos. Sou empresário do setor automotivo, uma empresa com mais de 62 anos de existência, então estamos trabalhando muito nesse. E pai da Vitória e do Davi. E esposo da Marlene. Esposa da Marlene. Eu sou Marlene Bressan, somos da Igreja do Pastor Sérgio Souza, da Enseada do Suá. Atualmente eu estou de frente do grupo de senhoras e também de visitas, de senhoras de visitas, a Casa das Irmãs. E tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Marlene trabalha com o quê? O meu ramo de atividade é viagens, no mercado capixaba há 28 anos. Sou formada em Direito e Administração de Empresas. E eu sou a Vitória, tenho 18 anos. Também sou da Igreja da Enseada do Suá, do Ministério do Pastor Sérgio. Eu sou flautista, sou um instrumentista na Casa do Senhor. E também sempre dou assistência para os irmãos estrangeiros. Quando venho ao Manaim, trabalho como ajudando na tradução nos seminários e também pelo YouTube. E eu terminei o ensino médio ano passado, então agora no próximo semestre eu vou ingressar nos estudos de engenharia a partir de agosto. Muito bem, que maravilha recebê-los aqui para nos ensinar, compartilhar um pouco das experiências de vocês a respeito de intercâmbio, não é?
É o nosso primeiro programa sobre esse tema. E quando a gente fala sobre intercâmbio, são trocas, não é? Intercâmbio, nós estamos intercambiando alguma coisa. Isso. Nós estamos levando um pouco das nossas experiências, dos nossos conhecimentos para onde nós vamos e também trazendo um pouco de onde, né, nós estamos chegando. Queremos começar agora com Carlos Bressan, para falar um pouco da sua experiência. Você passou um período fora, ainda jovem, não é isso? Então, conta para nós. A experiência do intercâmbio da Vitória foi através do programa do Rotary Internacional. O Rotary é uma organização de profissionais, no mundo inteiro, né, que fomenta um elevado padrão ético, né, em todas as profissões e ajuda a estabelecer a boa vontade e a paz no mundo. Coisa simples, né? 1.300.000 pessoas reunidas em cerca de 32 mil clubes. E a gente tem vários programas mundiais. Um deles é o Rotary é um programa de intercâmbio de jovens. Desde antes da Segunda Guerra Mundial, o Rotary já faz intercâmbio de jovens entre vários países. São mais de 200 países e nações. Aqui no Espírito Santo, o Rotary tem cerca de, hoje, 18 intercambistas. Polônia, México, Estados Unidos, Canadá, Austrália, República Tcheca, França... Polônia, já falei, enfim, são vários intercambistas. São os inbounds, aqueles que a gente recebe e também enviamos para lá. Esse programa do Rotary é muito interessante porque ele assim, as pessoas quando vão, eles vão ficar na casa vão ter 3 experiências diferentes, vão ficar no mínimo em 3 casas diferentes, com 3 famílias diferentes, e todas elas ligadas de alguma forma ao Rotary. Né? O Rotary escolhe as famílias com que ela vai ficar, os intercambistas vão ficar. Então, e aqui da mesma forma, quando o intercambista chega, ele passa a ser um filho, estuda nas mesmas escolas que os filhos da gente estudam, né? E passa um ano de estudo. É um intercâmbio de estudos. Então, a primeira fase desse processo é o processo de seleção. É o vestibular do intercâmbio. Então, meus pais, os jovens... se inscrevem, então existe um edital, os jovens se inscrevem e passam para o processo seletivo e ranqueia cada um deles. Dependendo da melhor nota, tem as possibilidades de escolha daqueles países que ofertaram vagas. Né? A Vitória depois pode falar, por exemplo, ela queria ir em um país e acabou sendo designada para um outro, melhor ainda, dada as facilidades e que Deus também acabou proporcionando para ela naquela experiência. Então, a experiência do intercâmbio através do Rotary é basicamente isso, é um processo seletivo e depois tem todo estou falando da parte técnica, né? Depois tem que correr atrás de visto, passaporte, né? Conhecer as famílias onde ela vai ficar, né? Você tem que fazer os pais aqui também têm toda a angústia de ter que mandar um filho para fora, e como é que vai ficar lá? Quem é a família? Como é que vai ficar lá? Ainda mais se você vai se estabelecer num local que é frio espiritualmente. E como é que você vai se lidar? Quais os valores que você vai ter lá? Quando você vai para uma escola, e a escola tem mais de 3 mil alunos, como é que você vai se comportar dentro de uma escola como essa? Né? Você é a única estrangeira no meio de um país. Você não fala nada da língua. Dificuldade de interpretação. E o mais difícil também são a cultura, a diversidade cultural. Você vem de uma realidade brasileira e vai uma outra realidade completamente diferente. Como é que você está preparado para poder chegar lá e perceber e captar todas as informações que e os desafios que vão ter, né? Não são só culturais. Então, acho que assim, essa preparação da família para mandar o intercambista, acho que é a parte mais importante dentro do processo. Não é simplesmente, eu quero levar meu filho. Primeiro ele tem que querer. Tem que querer muito. Né? Depois ele tem que passar por um vestibular, um processo seletivo. Depois encarar o processo para poder ir para um país e ficar um ano sem se ver. Não pode interromper o programa no meio. Né? E dentro desse período ele vai ter 3 oportunidades de conhecer 3 realidades familiares diferentes, além da dele. Olha que bacana. E acaba sendo filho das 3 famílias. Sim. Né? Esse é um programa que está disponível para todos que podem se inscrever. Sim. Quais são geralmente os critérios para escolha dos candidatos? Você falou que tem um edital, tem um edital. né? O edital vai estar, neste ano, o edital vai estar disponível
no site do Rotary, que depois a gente coloca no rodapé, a partir de agosto, setembro, deverá estar disponível nesse período. Faz a inscrição, no primeiro, esse semestre, segundo semestre agora faz a seleção dos meninos e começa, um dos requisitos é saber falar inglês. Não que a língua lá vai falar, tu não é mandando o menino para a Lituânia, não fala a língua lá da Lituânia, mas ele tem que saber inglês porque no mínimo ele tem que se comunicar de lá falando inglês. Não necessariamente Estados Unidos. Vai para a Alemanha, tem que saber falar inglês. Então o requisito básico é ter uma proficiência nesse idioma, mesmo né? que vá para o México, que é espanhol, mas ele tem que entender, tem que falar inglês. Depois ele faz o processo de prova escrita, entrevista com o psicólogo, para saber se tem algum tipo de doença. E tem muitas regras. Regra de segurança, por exemplo. Durante o período de intercâmbio não pode andar de moto. Não pode. E essa devia ser uma regra geral. Andar de moto é muito perigoso. Não pode andar de moto. Não pode pular de paraglide, andar de paraglide. Não pode andar nada que tenha perigo. Tem que obedecer à família. Regra da família. Regras são regras. Regra que é coisa simples, que é desde higiene pessoal até comida, andar, entender o costume da outra família. E o europeu, no caso da Vitória, ele não pergunta duas vezes. Você quer fazer... Ou você quer ou você não quer. Aqui não, a gente não sei, envolver. Não, lá não tem envolver. Não faz. Se adaptar a esse tipo de coisa... Não tem uma conversa meia, né? Então, o desafio da família é preparar com os valores da família, valores cristãos, para que ela possa conseguir enfrentar esses 12 meses de desafio num país distante, sem pai e sem mãe do lado. Evidentemente que hoje, com vídeo, a gente consegue falar a qualquer momento. Mas, de qualquer forma, está a 10 mil quilômetros de distância. Então, você não consegue. E faz além da parte técnica de fazer seguro, etc., qualquer eventualidade, desse tipo. Mas lembrando, tem regra aqui, tem regra lá, e existe. Então, o edital, ele é público, participam, quaisquer pessoas podem participar. Participando do edital, o jovem tem que ser indicado por um Rotary Club. Qualquer Rotary Club do Brasil pode indicar um menino para poder fazer parte. E a responsabilidade também. Porque quando ele chega lá no destino, o Rotary dá assistência para ela. Lá tem uma pessoa do Rotary que é o sponsor que fica... se qualquer problema que ela tiver, ela vai falar com ele. Eu gostei, não gostei, tem isso, tem aquilo... Qualquer coisa. Tem um apoio para além das famílias, e ela né? tem que participar também das reuniões também. Que ela fez isso lá com bastante propriedade. Participa das reuniões, se inteira, conversa com as pessoas, etc. Faz parte do programa ter esse tipo de relacionamento, né? Excelente. Então, Kézia, nós podemos chamar a atenção dos nossos jovens. O Bressan colocou, o edital é para todos os jovens. Nós temos aqui alguns com os olhinhos brilhando, outros que já estão nos acompanhando, fazer o curso de inglês. E hoje, aqueles que não têm condições de pagar uma instituição, nós temos vários bons cursos de inglês ofertados por instituições públicas, uma qualidade desse tempo da educação à distância. Sim. Então tem que ter firmeza para fazer um curso se tem vontade de fazer um intercâmbio, certo? Vamos perguntar, aqui alguém tem interesse em fazer intercâmbio? Desse grupo que está aqui, quem gostaria de fazer intercâmbio? Levanta a mão. Tem um grupo? É mesmo? Isso aí. Então, já sabe. Fernanda já deu aqui uma orientação preciosa. Tem os cursos de idiomas e tem também uma prática para além do curso. Vai ouvir um louvor? Coloca a playlist de louvores em inglês. Hoje nós estávamos ouvindo a de louvores das crianças do Reino Unido. Já para conhecer um pouco do idioma no movimento da nossa gravação de hoje, né? Lembrando que não existe só o Rotary como a experiência que nós temos é através do Rotary. Eu faço parte do Rotary há muitos anos, mas o Rotary oferece isso para toda a comunidade. Esse é um programa para rotariano, para filhos rotarianos ou não. Aliás, é mais para a comunidade do que propriamente para ser rotariano, ok? Nós temos muitas instituições, né? Muitas agências que trabalham com isso. E agora, Vitória, nós vamos conversar um pouquinho com a sua mãe, porque as mães que estão nos acompanhando, elas devem estar nos ouvindo e dizendo,
que tema é esse que Fernanda e Kézia... Que coragem, não né? é? E aí, são muitas dúvidas, Marlene, sobre o bem-estar dos nossos filhos, né? Afinal, é uma experiência de 1 ano, como o Bressan colocou, em 3 famílias diferentes, em terra distante da nossa. Então, muitas mães nos perguntam, assim, qual é a estrutura familiar que é preciso dar aos nossos filhos? E aí não é só para uma preparação de intercâmbio, né? Acho que isso é do nascimento ao longo da vida, como prepará-los, como certificar que eles estão seguros. Conta para nós um pouquinho como foi essa experiência de mãe. Então, Fernanda, a palavra diz vigiai e orai. Nós, como mães, pais, nós conhecemos os nossos filhos. A Victoria, ela, desde pequena, sempre gostou muito de línguas estrangeiras, né? Com francês, ela completou ao todo 5 línguas. Então, eu sempre me preparei, que sabia que ela iria ter o interesse de ter essa experiência fora. Então, com isso, eu fui meio que forjando ela, né? De ela entender que ela fazer a experiência fora, ela tem que sair do conforto do lar, não é? De ter uma resiliência, né? É uma palavra que é muito usada na engenharia, por sinal. Então, tudo foi envolvido nisso, né? E um joelho de uma mãe, de um pai, é o mais importante, né? Porque você tem que dar essa base de que não existe acordo com o mundo, e sim com o Senhor Jesus. E indo nessa situação, a Vitória, ela galgou, né? Ela teve a condição de poder ter condições de ficar 1 ano fora, uma experiência com 3 famílias distintas, distribuídas nesse 1 ano, onde que essas 3 famílias se tornaram realmente nossas famílias, né? E puderam ter experiências profundas com o Senhor Jesus, inclusive. Então, a dica que eu falo com os pais, com os filhos que desejam ter essa experiência que é maravilhosa, é eles terem a segurança de mostrar o caminho do Senhor para eles, né? Porque quando eles estão lá fora, eles precisam tomar certas decisões. E ali, tendo o Espírito Santo com eles, é tudo mais fácil, né? É tudo mais tranquilo. Isso é muito sério, né? Então, Vitória e outros intercambistas posicionados no Senhor, eles chegam em lugares diferenciados, né? Então, uma coisa é você fazer intercâmbio, outra coisa é você fazer intercâmbio com um bom testemunho e com o coração posicionado no altar. Então, quando Fernanda fala da preparação, Marlene como mãe, a gente fala de uma preparação ampla do cuidado com a casa, com seus pertences, com a sua rotina de estudo, mas também com a sua vida espiritual, né, Marlene? Sim, é muito importante isso, né? Porque a gente educa o filho em todos os sentidos, desde que ele está indo para lá, não a turismo, porque a turismo faz com a família, não é? E estando fora, é estudo que está em primeiro plano. E a coisa vai fluindo, né? Porque as famílias que vão receber, que veem que o intercambista é interessado, muda tudo, né? Porque as famílias querem receber como se fossem filhos realmente, mas existe a questão de que o intercambista, ele é que tem que se encaixar nos hábitos da família e não a família se encaixar nos hábitos dele. Perfeito. Né? É isso. Exatamente. Como o Bressan colocou, são regras em todos os lugares. Sim. Né? Então, nas nossas casas, nós temos regras, mas na casa de quem irá nos receber também. E a gente já prepara desde a infância os filhos para eles não serem a criança chata na casa da tia, não é isso? Que a tia tem que sair pegando a roupa porque está espalhada, o prato porque está espalhado. Então, nós estamos falando de coisas básicas do convívio que pesa no dia a dia,
e também de um posicionamento ali, de um relacionamento com o Senhor. Marlene está falando de coisas aqui do coração de mãe, né, Fernanda? Coração de mãe. Que coragem é essa de liberar um filho para o intercâmbio? Coragem daquele que conhece o filho e que também conhece a estrutura do programa que irá abraçá-lo, né? Como o Bressan aqui está colocando. Então, tem famílias preparadas e tem também um outro apoio. Mas agora, eu acho que os jovens que estão aqui também estão muito interessados em ouvir a Vitória, porque a fala do pai e da mãe é sempre um relato de luxo, não é? Minha filha, ela é maravilhosa e a gente sabe que ela é mesmo, mas nós queremos ouvir de você. Quais foram os desafios de participar de um edital como esse e sair tão nova, ainda no ensino médio, para o exterior sozinha? Fala para nós, Vitória, é possível fazer intercâmbio ainda no ensino médio? Claro que sim, é possível, tanto é que eu fiz e muitas outras pessoas também fazem, mas não é fácil. Claro, é uma experiência incrível, muito maravilhosa, eu fico com memórias muito incríveis, muitos amigos que eu fiz, muitas pessoas que eu conheci, experiências que eu vivi, mas é claro, é difícil, porque igual meus pais falaram, você sai da sua zona de conforto. Eu sempre tinha uma rotina aqui em Vitória, né? Com a minha família, ir pra escola e fazer coisas extracurriculares. Mas a partir do momento que você eu saí do meu conforto, do meu lar, não tinha mais os meus pais, estava sozinha, eu tinha 16 anos na época, não sabia falar a língua deles, fui morar na casa de pessoas que eu nem conhecia. Então, assim, você olha pra pensar isso e fala, caramba, que ideia diferente, né? Mas é maravilhoso. No final, eu faria tudo de novo, porque assim, você evolui muito como pessoa. E principalmente nesse processo de seleção, como minha mãe comentou, sempre foi um desejo que estava muito presente no meu coração. Porque desde pequena eu sempre fui muito ligada com essa parte do exterior. A gente sempre teve a oportunidade de viajar bastante, meus pais sempre incentivaram muito e sempre foi uma grande paixão. Então eu já tinha um domínio muito bom do inglês, porque na minha escola eles têm uma pegada internacional também, então isso me ajudou muito. As aulas que eu tinha em inglês, do currículo americano. E eu já sabia falar o espanhol, o alemão, além do português, que é a nossa língua. Então, o francês eu fiquei assim, eu não sei falar francês, né? Mas tudo bem, participei do processo de seleção, não é fácil, passa por muitas entrevistas, especialmente esse do Rotary. Claro que não é a única opção, existem muitas outras agências que são especializadas em intercâmbio, por períodos menores. Às vezes uma pessoa que não quer fazer durante o período de estudos, pega 2 meses nas férias e faz, não é o caso do Rotary. Mas o Rotary em si é uma organização muito responsável. Tinha pessoas lá comigo que eram responsáveis por mim, cuidava. Se eu tava com algum problema, eu podia falar com eles. E eles, assim, o objetivo deles estavam ali para me ajudar. Então, foi realmente, assim, uma família que eu ganhei de verdade. Pessoas do Rotary, isso fora minhas famílias francesas, assim. Mas é um processo que, claro, a gente, como jovem, fica com aquele anseio no coração. Será que eu vou conseguir, nesse processo de seleção em particular? Será que eu vou conseguir? Como que vai ser? O país que eu vou, como que isso vai acontecer. Então, são coisas que a gente fica imaginando na nossa cabeça, que são naturais, mas que tudo vai se mostrando, vai acontecendo naturalmente ao longo do tempo. E é muito interessante, porque eu fui para o meu intercâmbio na metade do meu 2º ano. E desde o 6º ano na escola, minha escola sempre teve essa pegada de fazer viagens, de fazer várias excursões. E eram viagens que começavam aqui no Espírito Santo, em Santa Teresa, depois para São Paulo, para Minas, para o Rio, vários lugares do Brasil. E todo mundo da minha sala ia, e era a viagem do ano, era muito legal. Mas eu sempre consultava, e eu falava, Senhor, posso ir? Posso ou não posso? Aí, sei lá, pra Santa Teresa, que é aqui do lado de Vitória, pertinho, ia de ônibus, passava uma semana. Aí eu consultava, não pode. Aí eu ficava muito triste, muito, mas eu obedecia. Aí tá bom, no outro ano, vamos pra Minas Gerais. Senhor, posso ir? Não pode. 6 anos que eu recebia não. Eu era a única da minha escola que não ia. Viagens culturais. E eram viagens exatamente que incentivavam a cultura. E todo mundo, Vitória, mas por que você não vai? É tão legal, você sempre gosta dessas coisas. Mas eu obedecia ao Senhor e eu ali guardava meu testemunho e ficava. Até que depois surgiu também a oportunidade, eu fui aceita para participar de um programa na NASA, que eram poucos selecionados ainda no meu primeiro ano de ensino médio. Estados Unidos. E aí, lá em Orlando, e aí na Flórida. E aí eu consultei, Senhor, posso ir? Pode. Eu falei, incrível. Viva! Opa. Fiquei muito feliz.
Aí veio 2020 com a pandemia. Não fui, foi tudo cancelado. Sério? O dinheiro devolvido. Meu Então, assim, Deus. quando finalmente tenho sim, não fui. E aí, amém. Haja Continuei. coração em Senhor, Vitória pra controlar a e choro, ansiedade, e né? choro. Nossa, minha mãe lembra, eu ficava muito triste. Mãe, Muito todo mundo choro. tá indo. Chorava toda vez que era o não, mas ela não pedia para consultar de novo. Não tinha Sim, negociação. sim, não. Não do Senhor é não. E esse da Não NASA, do Senhor é um sim maravilhoso, né? esse da NASA ela consultou com o joelho de nós três. Ela falou, eu quero o sim ou não, mas tem que ser de nós três. Da família, né? E aí, no ano seguinte, surgiu essa oportunidade. Aí eu falei, olha só, uma super oportunidade, vamos ver. E aí, a gente fez um preparo e consultamos ao Senhor. E foi amém pro intercâmbio. E aí eu fiquei super feliz, falei, vou ter essa experiência incrível. Sempre foi um desejo muito grande no meu coração. Mas é óbvio, se o Senhor falasse não, não ia. E eu continuei nessa busca até que surgiu, como eu já falava alemão, sempre foi uma paixão. Agora mais sobre a escolha do país. Sempre foi uma paixão minha. Alemanha, eu quero muito fazer um intercâmbio pra Alemanha, já dominava a língua. E que por sinal é uma língua muito difícil, então eu falei, poxa, eu vou ter uma super experiência lá. E aí eu consultei o Senhor e o Senhor falou, através de uma revelação, falou que tinha grandes planos pra minha vida, mas que não era pra eu ir pra Alemanha. E que eu iria pra França. Eu falei, Senhor, eu vou pra França? Como assim? Eu não falo nem francês. Então aquilo eu fiquei, amém. Guardei, tomei posse e guardei no meu coração. E aí, eu tinha, nessas provas do outro, eu tinha tirado uma ótima nota, então eu fiquei em segundo lugar na seleção. Aí o primeiro lugar podia escolher o país que ele queria. Aí eu lembro que a menina pegou Dinamarca. Aí o segundo lugar não tinha vaga pra França. Falei, não tem vaga pra Alemanha. Não tinha pra Alemanha, que era o que eu queria, e também não tinha pra França. Eu falei, Senhor, o que é isso, hein? Vou esperar. Aí esperei. Então agora eu fiquei como primeiro lugar, né? Todas que chegavam passavam por mim. Passei Estados Unidos, passei um monte de lugares, que é geralmente que as pessoas querem muito, que inclusive Estados Unidos é um país muito interessante, porque você aprofunda, você se sente num filme, né? Pra começar do high school, mas você aprofunda no seu conhecimento de inglês, que hoje em dia é essencial saber falar inglês. Você consegue em qualquer lugar do mundo sabendo falar inglês. E principalmente no mercado de trabalho. Não é nem mais o diferencial que a gente fala, fulano sabe falar inglês. É o básico. Você não sabe como se fosse um analfabeta. Realmente é muito importante. E já era uma língua que eu dominava. Falei, não, quero um desafio novo, uma nova língua, nem que seja para pelo menos aprofundar o meu alemão. Mas aí, França. Aí eu esperei semanas e semanas em contato com o pessoal lá do intercâmbio. Me ligaram, Vitória, temos um lugar pra França, você aceita? Na hora o Espírito Santo tocou no meu coração, eu falei, aceito. Tomei posse e alguns meses depois eu fui pra França e foi simplesmente uma bênção. Fiquei 12 meses lá. Cheguei primeiro, fiquei no total em 3 famílias, eram 4 meses em cada família. E foi muito maravilhoso, muito, muito, muito. Uma cidade, eu morei 1 ano na França, na cidade de Vichy, fica no centro da França, 3 horas de Paris, 3 horas de trem, na região de Auvergne. E era muito maravilhoso, era uma cidade pequena, o que é muito bom, geralmente esses programas de intercâmbio, eles mandam um intercambista para uma cidade menor. Que se você vou para a França, vou para Paris, eu não vou aprender o francês como que é a vida realmente de um francês. É uma cidade muito grande, muito globalizada, tem muitos estrangeiros. Então você tem uma experiência muito, muito boa, claro, mas experiência de realmente como que é a vida naquele país. Geralmente são cidades menores, o que é até mais seguro para intercambistas também. E lá foi uma experiência completamente diferente. A liberdade que eu tinha lá era diferente. Coisas que às vezes a gente não se sente, né? Mas como uma menina aqui no Brasil, eu ficava meio apreensiva, mas que lá era muito tranquilo. Então é realmente assim, uma outra realidade. E que você fica encantado, deslumbrado. São tantas aventuras, tantas novidades e coisas novas para você ir descobrindo e vivendo, experiências. Próximo da escola, próximo dos lugares que você precisava frequentar. Exatamente. Então, era muito interessante a minha escola, essa minha cidade, ela não era tão grande, mas a escola era muito grande, 3 mil alunos. Escola só de ensino médio. E aí, eu era a única estrangeira, assim. Então, todo mundo sabia, a brasileira, tem uma menina que não é francesa aqui. E eu cheguei lá sem saber nem falar francês. Sabia falar inglês e francês é um pessoal que, assim, eles não sabiam falar inglês na minha cidade. Então, ou aprendia francês ou tinha que aprender francês. Não tinha nem meio termo para eu conseguir comunicar com as pessoas. Sempre fui muito comunicativa, então eu sempre gostei muito de falar. E eu ficava, poxa, eu não consigo me comunicar aqui, eu não sei falar a língua desse povo. E eu pedia muito ao Senhor também para eu poder saber falar logo, me comunicar com as pessoas, para também poder falar de Jesus para eles, falar daquilo que eu vivo. Foi uma experiência muito linda que eu tive. E
E aos poucos eu fui aprendendo, a partir do 3º mês, eu já aprendi, assim, já consegui entender e falar direito. No final de 12 meses, de 1 ano, passei uma prova de proficiência, que você ganha um certificado, que não adianta eu ir e falar, sei falar francês. Então eu fiz uma prova para ter um certificado provando que eu sei falar francês, nível universitário, que é o nível fluente. No final, o pessoal pensava que eu era francesa. Como assim você é brasileira? Porque foi realmente se aperfeiçoando. Porque você tá numa imersão ali. Então eu tinha um pouco de apreensão. Falava, será que eu vou conseguir mesmo aprender a língua do francês? É difícil. Mas você tá ali 24 horas por dia, todos os dias aprendendo, você acaba entendendo tudo e vivendo e vem com muita fluidez. Sonhou em francês? Sonhei com francês. E chegava horas que eu ligava pros meus pais... Não, não é com francês, não. É em francês, Vitória. Tá errado. Em não francês. Vamos deixar os pais preocupados. Nada disso. Ótimo. Mas tinha vezes que eu ligava pros meus pais e eu confundia palavras e eu inventava palavra em francês, falava em português. O que você tá falando? Que realmente sua cabeça vai mudando por completo. Você se integra muito. Mas, igual eles falaram, você tem que querer. Não adianta os pais quererem se realizar através dos filhos. Ah, porque eu nunca fiz intercâmbio, queria mandar meu filho pra fazer. Se ele não quer, ele não vai aproveitar. Tem que ter essa garra, essa proatividade de... Vitória, vamos. Eu fazer tudo. Quer me chamar, assim, né, de eventos, de coisas, de participar, de me integrar realmente naquela comunidade onde eu tava. Tive oportunidade de fazer esportes na escola, participava do time de vôlei da minha escola. Vamos fazer... fazer um esporte novo, esgrima. Aí eu fazia esgrima com o pessoal. Vamos viajar pra tal lugar, vamos. Tudo muito... A flauta. E a flauta, Vitória? Eu tô curiosa pra ouvir como é que uma flautista ficou fora do país. Isso era uma apreensão muito grande no meu coração, porque eu sou flautista aqui no Brasil, fazia aulas, tinha uma rotina de estudos com instrumento e tava tocando na igreja. E aí eu fiquei, Senhor, mas poxa, vou ficar 1 ano sem tocar flauta na França, poxa, será que eu vou enferrujar, vou perder? Eu não queria, né, perder essa propriedade que eu tenho no instrumento, continuar louvando o nome do Senhor. Enquanto eu estava aqui no Brasil, o Senhor veio, estendeu a mão dele e deu uma bênção. Eu escrevi uma carta pro Rotary, no caso, pro meu organismo responsável de intercâmbio, lá em Vichy, na cidade que eu morei, contando o que eu gostava de fazer, quem eu era, nananã. E aí eu comentei que uma das minhas paixões era tocar flauta transversa, que eu gostaria muito de continuar os meus estudos. E eles me retornaram, me falaram, olha só, você gosta de tocar flauta? Você toca bem? A gente tem um conservatório, era um conservatório renomadíssimo, que eles tinham lá uma ópera muito bonita, com uma das melhores acústicas que tinha na França, redonda, assim, muito linda. A gente tem um conservatório aqui, você gostaria de participar, de fazer aulas todas as semanas? Naquele momento, meu coração encheu de alegria, eu fiquei muito feliz. E eu falei, Jesus, muito obrigada, porque foi simplesmente maravilhoso. A professora era muito, muito boa, tinha muito repertório. E ainda tive depois a oportunidade de tocar numa orquestra municipal. Então todos os eventos que eles tinham, 14 de julho, que é o dia da festa nacional deles, a gente vestia o uniforme, ia andando na rua e fazendo as apresentações. Era uma orquestra mesmo, com maestra. Foi uma experiência, assim, completamente diferente do que eu tive aqui no Brasil, né? No Brasil, uma pessoa, assim, que tá começando seus estudos, que você só toca flauta, assim, pelo prazer, vamos colocar, né? Que seria pra tocar pra igreja, não levo isso como profissão. Mas tocar de uma forma séria, de ter essa propriedade, uma coisa que seria muito difícil aqui, mas que eu consegui realizar lá. Então, uma das coisas que o intercâmbio te proporciona é realmente de viver isso, de coisas que você talvez não teria a oportunidade aqui ou em outro lugar, mas que naquele momento da sua vida você agarra aquela oportunidade e vai e faz acontecer. E é claro, o Senhor vai guiando todas as coisas, né? Então, assim, tinha momentos que, óbvio, o intercâmbio foi incrível, foi maravilhoso, eu amo muito, mas a gente não pode romantizar, não é fácil. Você tá sozinho num país, tinha vezes que eu ligava pros meus pais triste, morrendo de saudade, muito triste assim mesmo, mas eles sempre me alegravam, eles estavam sempre em prontidão, eu sabia que eu tinha uma rede de apoio do meu lado, que me ajudaria, que eles estariam, mesmo do outro lado do mundo, eles estariam ali pra me ajudar, mesmo se eu ligasse, sei lá, no meio da noite, mas que não aconteceu muito, né, a gente até que segurou bastante as ondas, mas que tudo vai fluindo, e 12 meses acaba passando muito rápido, na verdade. Se me chamasse pra ficar mais 1 ano, eu ficaria também. Não conto pros meus pais, mas eu ficaria, porque eles estão ouvindo agora. Olha, o Senhor vai mostrando tudo. Nós precisamos agora interromper, neste momento, a nossa conversa, que está muito prazerosa, mas nós vamos continuar depois, não é isso, Fernanda? Então, aguardem mais um pouquinho. Vitória, segura aí, que nós temos mais o que conversar.
Nós já sabemos agora que editais estão abertos, que tem aí uma seleção a ser feita, oportunidade para os que são membros ou não, associados ou não, também uma estrutura, né, que a Rotary proporciona, também financiamento, ajuda de custo, isso também está envolvido, né? Então, parte, sim. Tem parte disso, é importante conhecer o edital, é importante ver todas essas possibilidades, se essa realmente se esse é um desejo, né, do coração, não só do jovem, mas também da família, não é isso, Fernanda? Acho que Vitória chama atenção para os nossos jovens, Marlene, Bressan, falaram da estrutura familiar, o apoio, o acompanhamento que nós pais, desde pequeno, damos aos nossos filhos, mas Vitória chama a atenção da obediência ao Senhor, né? Com certeza. Quantas vezes uma viagem da escola o Senhor não permitiu na consulta, mas o Senhor permitiu fazer um intercâmbio. E esse intercâmbio, Vitória aprendeu uma nova língua, teve uma participação nos esportes, uma participação do instrumento preciosa que aqui nós não temos as óperas como nós temos lá, além dos estudos da escola. E Vitória, no próximo episódio nós vamos contar também, se você foi usada como Paulo, as experiências que Paulo viveu ao levar a palavra do Senhor. Você conta com tanta alegria e entusiasmo. Eu estou querendo nossos jovens que não estavam. Tá todo mundo no próximo edital do Rotary, o inglês, né? Para quem nos assiste também. Mas então, você que nos acompanha, fique conosco. No próximo episódio, nós vamos continuar conversando sobre esse tema tão importante e principalmente para que nós, pais, possamos compreender como que nós precisamos preparar os nossos filhos ao longo da vida para eles viverem essas possibilidades. Vitória foi, Vitória voltou, foi na presença do Senhor, permaneceu. Vamos ouvir as experiências de testemunho que ela vai nos contar e está aqui, linda e bela, na igreja de Enseada, tocando o seu instrumento, servindo ao Senhor. Então, nós precisamos mostrar que isso é para todos os nossos filhos. Aqueles que têm o desejo, estudem, se aperfeiçoem e estarão conosco. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente na educação de nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.